Ragazzi, sejam todos bem-vindos de volta ao canal Italiano com Lorena. A aula de hoje é sobre formalità e informalità. Mas o que seria? Não se preocupem, eu vou explicar tudo direitinho para vocês. Antes de explicar a formalidade e a informalidade, irei corrigir aquele pequeno exercício que deixei para vocês na aula das pronúncias. Então, para quem chegou agora, assiste lá o vídeo das pronúncias, que no final da aula deixei algumas frases para lerem. Então, como primeira coisa, irei ler essas frases para vocês, assim vocês podem ver se vocês conseguiram ler direitinho essas frases, e depois irei começar com a explicação entre formalità e informalità. Pronti? Andiamo! Aqui estão 6 frases que eu deixei para vocês na última aula. Então, eu vou ler frase por frase e vocês vão ver se vocês pronunciaram direito, exatamente como eu estou pronunciando essas frases. Vamos lá. Número 1. Que cosa significa libro? Que cosa significa libro? Numero 2. Come si dice dictionary in italiano? Si dice dictionary in italiano? Numero 3. Come si scrive? Numero 4. Ho capito, non ho capito. Numero 5. Può ripetere per favore? Numero 6. È giusto, è sbagliato. È giusto, é sbagliato. E aí, vocês leram também as frases desse jeito? Parabéns, muitos parabéns. Significa que vocês entenderam as pronúncias e praticaram também. Agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre formalità e informalità. Um tópico muito importante para nós italianos. A formalidade e a informalidade é um jeito de falar com uma outra pessoa. Eu utilizo a formalidade para falar de um jeito mais educado, mais respeitoso. Eu utilizo a informalidade para falar de um jeito um pouco mais amigável. Aqui eu fiz uma listinha de quando poder usar a formalidade e de quando poder utilizar a informalidade. Podemos utilizar a formalidade com pessoas que não conhecemos. Aliás, devemos utilizar a formalidade com pessoas que não conhecemos. Imaginam, vocês chegam na Itália, vocês precisam perguntar algo para uma pessoa que vocês não conhecem. Vocês não podem se direcionar a essa pessoa com uma conversação amigável, mas vocês precisam se comunicar com essa pessoa com uma conversação mais educada. É como se em português fosse com licença, senhor, com licença, senhora. É essa mesma formalidade. Então, com pessoas conosciute, com desconhecido, nos lugares públicos, como por exemplo, questura, prefeitura, em lojas também, em qualquer lojas, em qualquer restaurante, bares, por exemplo, com garçom, garçoneta, nós não podemos direcionar a essas pessoas com um oi, tudo bem? Oi, amigo. Não, mas a gente precisa se comunicar com essas pessoas com a formalidade. Scusi, signorina, me scusi, mi potrebbe aiutare? Poderia me ajudar? Porque a gente não conhece, portanto, a gente precisa manter um relacionamento formal.
No trabalho, obviamente, se vocês estão vindo para a Itália para trabalhar e vocês precisam se comunicar com um gerente, com uma pessoa que tem um cargo a mais de vocês, mesmo conhecendo ele ou ela, vocês não podem se comunicar com essa pessoa de um jeito amigável. Vocês precisam utilizar a formalidade. A não ser que a outra pessoa fale para vocês. Não, vamos se tratar informalmente. Mas se não tem esse pedido, não podem. Então, no trabalho com pessoas que têm um cargo acima de vocês, precisam utilizar a formalidade. E com as pessoas idosas. Obviamente, se vocês não conhecem, mas também se vocês conhecem uma pessoa idosa, vocês devem tratar essa pessoa formalmente. Antigamente, por exemplo, eu com a minha bisavó, que ela tinha na época 90 anos, eu não tratava ela com informal, não chamava ela de bisa, mas eu chamava ela de senhora e eu usava o pronome formal que eu irei mostrar para vocês também. Então, com as pessoas idosas, conhecida ou não conhecida, precisam utilizar a formalidade. Ah, Lorena, mas a gente é estrangeiro, a gente chegando na Itália, a gente, oh, ciao, que bello, Itália. Sim, eu entendo porque brasileiro é assim. Quando um estrangeiro chega no Brasil, o brasileiro é muito aberto, o brasileiro acolhe, o italiano também, mas nós também somos muito apegados às nossas culturas e tradições. Então, isso da formalidade é, digamos, uma nossa tradição, uma nossa cultura. E pra gente, quando uma pessoa chega e fala conosco, tchau, amigão, a gente fica um pouco meio assim, né? Então, para mostrar a vocês também um pouco da nossa cultura e para vocês não terem surpresas, é melhor aprender a ser formais nessas situações. E quando utilizo o informal? O informal eu utilizo entre amigos, em família, entre colegas no trabalho e com as pessoas jovens, as crianças, né? Por exemplo, eu tô com 36 anos, certo? Se eu encontro uma menina de 25, eu não preciso tratá-la formalmente. Eu posso tratá-la informalmente, porque eu sou a mais adulta nessa situação. Mas se, por exemplo, eu encontro uma senhora, uma garota mais ou menos da minha mesma idade, não é que eu precise perguntar a idade dela para saber, mas mais ou menos, olhando assim, eu preciso utilizar a formalidade. E com as crianças, obviamente, não. Adolescente, obviamente, não precisa utilizar a formalidade. Onde encontramos a formalidade e a informalidade no idioma italiano? Em tudo, em verbos, nos pronomes, nas adoções, em tudo. Digamos que a língua italiana, eu digo para os meus alunos, se divide em duas partes, informale e formale. Tudo tem uma parte formal e uma parte informal. Obviamente, quando você se direciona a alguém, quando você fale com alguém, não quando você fala de você mesmo, beleza? Isso vale quando você fala com alguém, ok? Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo, só um pequeno exemplo para mostrar a vocês. Scuse, que seria em português, com licença, é um jeito de chamar a atenção. Isso aqui é um verbo que não estou a explicar para vocês agora, mas utilizamos scuse para chamar a atenção de alguém formal, mentre scusa para chamar a atenção de alguém informal. Por exemplo, formale. Scusi, signore, mi potrebbe dire che ore sono? Informal. Scusa, mi potresti dire che ore sono?
Aqui eu estou falando com um senhor, uma senhora formal. Aqui, com certeza, eu estou chamando a atenção de uma pessoa onde eu posso utilizar a informalidade. Na próxima aula, eu irei mostrar para vocês as saduações e irei mostrar para vocês a diferença entre saduação formal e saduação informal. Então, por hoje é tudo. Espero que vocês tenham gostado e aí a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar um like e de me seguir. Um bacione grande a tutti, até a próxima aula.